Lucas 5:12. Sejam muito bem-vindos, irmãos, que Deus nos agracie, com a sua santa palavra, penetrando em nossos corações, trazendo sua plena verdade para a nossa vida. Louvado seja Deus. Eu quero ler primeiramente o texto, depois orar, pedindo a Deus a graça do conhecimento da sua palavra. Amém? Capítulo 5 de Lucas, versos 12 em diante. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus respondeu: melhor. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-te ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Assim como Jesus, vamos fazer agora, Oremos. Pai querido, justo, santo e fiel, nós estamos reunidos para a glória do Teu nome e em nome do Teu Filho. E pedimos que a Sua palavra penetre os nossos corações agora e produza a Tua justiça, a Tua verdade, Pai, que liberta. Olhos iluminados pela santa palavra de Deus, santidade sendo produzida, vida de fé sendo produzida, não uma fé doente, mas uma fé perfeita. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos. Amém, amém. Então, meus irmãos e irmãs, lemos esse texto, essa mesma história deste leproso que foi curado por Jesus. Nós encontramos em Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, e também em Marcos capítulo 1, a partir do verso 40. E eu quero ler mais uma vez com vocês e meditar em alguns versículos que nos chamam a atenção aqui, ok? Verso 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Amém? No texto que narra essa mesma história, no livro de Mateus, lá tem uma palavrinha que é diferente da que Lucas usa aqui no capítulo 5. Lá em Mateus, Lucas diz que esse homem leproso aproximou-se de Jesus e o adorou. Aproximou-se de Jesus e o adorou. Quero lembrar vocês que a fama de Jesus já estava percorrendo toda aquela região. As pessoas sabiam que Jesus curava enfermos e pregava o evangelho do reino de Deus. Ok? Como eu disse, vemos no capítulo 4 que ele ainda não era reconhecido como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Mas isso não impedia que as pessoas se aproximassem dele para receber milagres, E com certeza eles estavam muito necessitados, cada um daqueles que se aproximava de Jesus, assim como esse leproso. E o texto é muito interessante, irmãos, que fala
que quando Jesus ia passando por uma destas cidades por onde ele andava pregando o evangelho, veio um homem coberto de lepra. Eu quero dizer para você que esse homem, pela lei de Moisés, nós vemos aqui vários aspectos que nos chamam a atenção. Pela lei de Moisés, este homem já não poderia estar dentro da cidade. Ele tinha que estar num lugar fora das cidades de Israel, porque a lei dizia que ele não poderia entrar porque ele era considerado impuro por causa da sua lepra. Então, irmãos, esse homem já estava desafiando a sociedade para chegar perto de Jesus. Esse homem já estava desafiando. Alguns textos dizem que Jesus não conseguia, nem mesmo em algumas situações, entrar nas cidades, mas ficava ao derredor, porque as multidões afluíam, né, e impediam Jesus até mesmo de se aproximar das cidades. Se for esse o caso, né, se Jesus estava na cidade, territorialmente, geograficamente, ou no lado ali externo da cidade, externamente posicionado, não tem diferença, porque este homem leproso, ele teve que desafiar a multidão, ele teve que desafiar a sociedade, porque ele era considerado impuro, e com certeza ele não era desejado ali, pelo contrário, ele era um excluído. E esse homem, ele se aproxima de Jesus, mas ele não vem de qualquer forma. Ele vem completamente coberto de lepra. A Bíblia diz, peço os irmãos tenham paciência aqui com a voz do pastor. Estou com um probleminha aqui na boca, mas Deus está nos guiando, amém? O homem coberto de lepra, quando viu Jesus, no texto de Lucas, diz que ele se prostrou, ok? Que ele se curvou aos pés do Senhor Jesus. E no texto de Mateus diz que ele o adorou. Esta postura, irmãos, é a postura de humilhação, de adoração. É uma postura que, de forma alguma, o Senhor rejeita quando alguém vem ao Senhor com essa postura. Eu estou falando que isso foi o que ocorreu nesta história e estou falando que é isto que ocorre hoje. O Senhor jamais rejeita aquele que vem à sua presença com a postura humilde de adoração, se prostrando aos seus pés, ok? Eu não falo somente de uma atitude física, pelo contrário, se for somente uma atitude física, ela será recebida, ela será vista, melhor dizendo, como hipocrisia. Então é uma atitude do coração, que começa no coração, uma atitude de sinceridade, que se prostra diante do rei, para buscar do rei o seu favor, né? Eu me lembro na história medieval, os livros de história, nós podemos ver isso em filmes, em séries, enfim. Alguns reis, eles ficavam em suas salas atendendo os seus súditos, e esses súditos, quando as portas se abriam, que o rei aparecia de frente lá no seu trono, as pessoas já desde a porta baixavam se prostrando, né? Abaixavam ali e saíam se prostrando, baixando em sinal de plena reverência. Mas essas palavras, se prostrar, prostrar-se, adorar, reverenciar, exaltar, se humilhar, essas palavrinhas, essas ações, elas não estão mais na moda. As pessoas, elas não querem se curvar diante do Senhor. E nós vemos uma lição aqui. Eu me lembro da passagem que está escrita, por exemplo, em 1 Pedro, no 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Humilhai-vos, ou seja, é uma atitude sua, é você quem faz. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é o agora.
Não é só quando você necessita de milagre, de cura, de socorro. O tempo oportuno para adorar ao Rei é agora. Amém? E olha a promessa de Deus, para que a seu tempo, para que no tempo de Deus sejamos exaltados. Então, nós vemos essa atitude naquele homem. Quando ele se aproxima de Jesus, ele se prostra. E ele olha nos pés de Jesus e não nos seus olhos. E olhando para os pés do Senhor Jesus, porque ele está prostrado em adoração, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me fazer limpo. Louvado seja Deus. E aí no verso 13, vem a resposta de Jesus. Vê lá comigo. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Louvado seja Deus. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui, chamando a sua atenção. Um leproso, como eu disse para vocês, era considerado impuro pela lei, imundo, impuro pela lei de Moisés. No livro de Levítico, no capítulo 13, os versos 45 e 46, dizem que ninguém poderia tocar, colocar a sua mão, tocar em um leproso, porque para que a imundície, para que a lepra, para que aquele que era considerado impuro e a sua impureza não fosse transferida para aquele outro. Então, ao tocar no leproso, uma pessoa se tornava também impura. Isso está em Levítico capítulo 13. E olha só, alguém pode dizer assim: mas como é que pode? Então Jesus pecou porque ele descumpriu a lei e tocou no leproso? Pelo contrário, irmãos. Não esqueça que Jesus é maior do que a lei. Isso aqui já poderia ser o argumento, né? Só que não pode ser só isso. Tem mais. Jesus toca porque Jesus sabia que ao tocar ele seria curado, purificado da sua lepra. Então, o que já não era mais a realidade daquele homem, porque agora ele era curado. Então Jesus, quando toca, ele toca no leproso, mas quando ele tira a mão, o homem está curado. Então isso faz com que esta lei não venha a se aplicar, porque Jesus colocou a mão e Jesus sabia que ele seria curado. Louvado seja Deus. Mas de qualquer forma, irmãos, Jesus é maior do que a lei. Jesus é o escritor da lei junto a Deus, Então, é maravilhoso ver que a resposta de Jesus a este homem que está ali em uma postura de humilhação, precisando de um milagre da parte do Senhor. E a resposta de Jesus é: eu quero. Louvado seja Deus. E por que a resposta de Jesus é: eu quero? Porque talvez percebamos, uma pequena dúvida. Ou melhor, na frase do leproso existe uma condicional. Se você quiser, Senhor. E Jesus afirma com um sonoro: eu quero, seja limpo. Por que Jesus responde assim? Você pode repetir comigo. Diga: porque ele se compadece das minhas fraquezas. Isso está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos, preste atenção, aproximemo-nos no trono ou ao trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Qual é o momento oportuno de receber ajuda? Quando você está precisando. E eu não sei você, mas eu estou precisando quase todo dia. E no dia que eu não estou precisando é porque eu estou desfrutando
da graça recebida. Nós podemos inteiramente, irmãos, depositar a nossa fé em Jesus, crendo que ele, assim como se compadeceu deste leproso que estava na sua doença, na sua humilhação, com uma vida totalmente destruída pela lepra, assim como ele aqui demonstra misericórdia, afeto, amor, Jesus vai demonstrar a mesma coisa para o coração que se apresenta a ele. Ok? Crendo que ele é o Deus que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece das nossas doenças, que se compadece dos nossos medos, das nossas limitações. Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Outro versículo que eu quero com vocês meditar, dando continuidade aí, o verso 14. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vai e apresente-se ao sumo sacerdote, ou ao sacerdote, e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus, neste momento, ele não queria, a fama dele já estava espalhada, mas Jesus ele quer ainda manter um controle sobre a forma com que esta fama se espalhava, ou que tamanho tomaria isso. Jesus tenta limitar ali, dizendo, por exemplo, para este, em outras ocasiões também, para este homem que havia sido curado da lepra, Jesus disse: não saia espalhando. Porém, meus irmãos, nós sabemos que por onde esse homem passou, o seu testemunho ali já ficou visto. Pessoas viram aquele homem indo na direção de Jesus, totalmente leproso. O leproso, irmão, segundo o Velho Testamento, ele era obrigado a ser um homem que não cortava os cabelos e que tinha que usar roupas rasgadas, trapos. Ele tinha que viver separado da sociedade. No Velho Testamento, no livro de Levítico, diz que o leproso ele tinha que viver tão distante das pessoas que quando alguém se aproximasse, quando ele avistasse alguém de longe, ele tinha que cobrir sua boca e gritar: impuro! Que era para as pessoas nem se aproximarem dele. Isso era a lei, o que a lei dizia. Esse homem foi visto passando por todo mundo totalmente impuro, em lepra. E esse homem volta e as pessoas já testemunham o milagre e sabem que Jesus estava às portas. Então, esse homem já sai testemunhando. O testemunho não precisava dizer nada. As pessoas estavam vendo o milagre, né? E Jesus fala algo interessante aqui. Ele diz para aquele homem ir e oferecer o sacrifício que está lá escrito em Moisés. Que sacrifício era esse? Quando um leproso, lá no livro de Levítico 14, praticamente o capítulo inteiro, 14, dos versos 22 ao 32, nós vemos ali o que Deus fala em sua lei para com os leprosos e para com aqueles que eram curados de lepra. E os que eram curados de lepra, eles tinham que ir até a casa do Senhor, ok? Eles tinham que ir até o sacerdote e oferecer várias etapas em sacrifício a Deus. O sacrifício era dividido em várias etapas, ao ponto de durar semanas esse sacrifício, né? De agradecimento, viu, irmãos? Não era sacrifício pela lepra, era o sacrifício pelo agradecimento após ser purificado da lepra. Então, aqueles que eram curados da lepra, se você for lá em Levítico capítulo 14, você vai ver que Deus fala diversos procedimentos que eles deveriam adotar, né? Agradecendo a Deus como uma atitude de gratidão pela cura. E é isso que Jesus fala para ele: vai lá, ok? Vai até o sacerdote e oferece o seu sacrifício. Oferece o que está escrito no livro de Moisés, é o Pentateuco. Louvado seja Deus.
E o último versículo é o 16 que eu quero chamar a sua atenção e depois nós vamos trazer isto, tudo que ouvimos até agora para a nossa vida, para a nossa realidade. No 16 diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A palavra que é usada aqui, ok? Para lugares solitários, e a palavra que é usada para orava, do grego, tem um significado muito importante para a nossa vida. Ok? E o significado eu quero deixar para mostrar somente no final. Eu só quero que você pense nesse versículo de que Jesus estava no meio da multidão e sempre ele se retirava para lugares desertos, algumas traduções dizem, e ele orava ali. Vamos para a aplicação, ok? Eu quero trazer mais uma vez, três reflexões sobre esse texto. Primeira reflexão: vemos que o Senhor nunca lança fora um coração contrito. Muita gente diz para mim: pastor, ore por mim. Pastor, interceda por mim. Pastor, eu não estou bem. Muita gente diz: pastor, eu estou doente, ore por mim. Muita gente diz: pastor, como é que eu posso, né? O que eu preciso fazer para não sentir o que eu estou sentindo, para me sentir melhor? Muito bem. A palavra de Deus ensina, no livro de Salmos, capítulo 51, verso 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor, ele nunca lança fora um coração contrito. Ele nunca lança fora um coração quebrantado. O que eu vejo, irmãos, é que muitos de nós precisam aprender o quanto antes que o Senhor aguarda ver em nós quebrantamento. Um coração contrito. Um coração que se humilha ante a sua presença. Lembrem-se, o leproso, ele chegou e o adorou prostrado. E ele não foi lançado fora. Jesus poderia ter continuado a sua caminhada, mas ele não fez isso. Ele parou e disse: seja limpo. O Senhor nunca despreza alguém que se humilha em sua presença. Nunca. É uma promessa, irmão. Salmo 51. É uma promessa. Você sabe o que significa a palavra contrito? Significa aquele que se apresenta arrependido e pesaroso. Ah, pastor, mas o que tem isso a ver com o que o senhor disse agorinha? Que tem pessoas que se sentem mal, que não estão bem espiritualmente, que não estão se sentindo curadas, que não estão bem da alma, dos sentimentos. O que tem isso a ver? Irmão, tem tudo a ver, porque nós precisamos encontrar o caminho da salvação. E eu não estou falando da salvação eterna, mas da salvação dos nossos problemas aqui neste mundo. E o caminho é o caminho do contrito. É o caminho daquele que para de esperar neste mundo, nas pessoas daqui. Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração aos seus irmãos, você até deve. Mas a minha pergunta para você, escute, você até deve pedir oração, mas a minha pergunta para você é, você já achou o caminho do trono da graça? Você já achou em você a atitude de se prostrar e somente adorar a Deus? Você já experimentou, no meio da dificuldade, no meio da doença, adorar ao Senhor com o coração arrependido? E você diz: mas o que eu fiz? O que fizemos, irmãos?
Quantas vezes esquecemos o nosso Deus? Vivemos uma vida para a glória dele, mas quantas vezes as nossas ações não são para a glória dele? Deveríamos buscá-lo de todo o coração, mas muitas vezes só o buscamos quando tudo vai mal. Você e eu, quem fizer isso, já tem que ir na presença de Deus hoje arrependido por buscar o Senhor apenas como se ele fosse uma moleta. Quem é que precisa de moletas? É aquele que já não tem mais as pernas para se apoiar. Aí pega a moleta e anda. Ou seja, se você estiver bem das pernas, você não precisa da moleta, não é? Analise a sua vida, se você tem vivido uma vida de humilhação, de busca à presença de Deus, pela presença de Deus. Se você tem vivido uma vida contrito na presença de Deus, se humilhando, sabe, pelo Senhor, amando o Senhor, ou se você o tem buscado apenas como moleta, como aquele que vai resolver os seus problemas quando as coisas estão difíceis. E sabe o que é mais interessante? Na maioria das vezes o Senhor ainda abençoa resolvendo os problemas. Mas irmãos, isso não é relacionamento. Isso é como você ir no banco pegar empréstimo. Isso não é relacionamento. Relacionamento é estar, viver em sua presença, fazendo a sua vontade, humilhando-se, contrito, em plena reverência, em respeito pleno a Deus. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Segundo ponto, segunda reflexão. Quero sim. A segunda reflexão é essa. Quero sim. Por quê? Porque quando o leproso chega até o Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, eu poderei ser purificado. Eu poderia agora ser purificado. O Senhor responde com: quero sim. Amém? Vamos lá. Alguém pode perguntar: por que há doenças no mundo? O Senhor não poderia tirar todas? Primeira pergunta. Por que há tanta doença no mundo? Se o Senhor quisesse, Ele não poderia tirar todas? Bom, eu quero dizer para você que para essas duas perguntas, existe uma resposta, e a resposta é a seguinte: na cruz, Ele, Jesus, tirou. Na vida eterna não haverá doenças, pestes, tudo de mal que existe nesse mundo. É terrível? É. Mas Deus não criou esse mundo para ser assim. Isso é consequência do pecado de Adão. E nós somos da família de Adão, não tem como escapar dessa consequência. Vivemos nesse mundo caído, perdido, rodeado de pecados. E a consequência do pecado nesse mundo trouxe a destruição para a criação de Deus. O pecado trouxe todos os tipos de males. Ok? Mas em Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz que no céu não haverá nenhuma dessas coisas. Então a resposta para quem pergunta: por que há doenças e por que o Senhor não tira? A resposta é sim. O Senhor já resolveu esse problema. E Ele resolveu da melhor forma possível. Porque se Deus tirasse as doenças deste mundo, primeiro que não seria justo, porque o homem ia viver pecando, porque a inclinação do homem é o pecado. O homem ia viver pecando e não ia ter consequências para o seu pecado. Número 2. E este homem pecador, vivendo neste mundo sem doença, sem males, né, como consequência do seu pecado, ele não ia desejar o céu de forma alguma, ele não ia se arrepender dos seus próprios pecados. Então Deus é justo, meus queridos, e muito mais sábio do que isso. Com certeza a resposta de Deus supera a minha, como uma semente a uma árvore, nem tenha dúvida. Mas podemos ter inteira certeza no nosso coração que o Senhor quer sim
é o sim e o amém do Senhor para nós. Na vida eterna não haverá mais doença, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Neste mundo talvez passemos por diversas dificuldades, mas podemos encher o nosso coração de fé e bradar com os nossos lábios em voz alta, dizer: mas no céu não haverá, porque Ele prometeu, porque Ele prometeu. Na vida eterna não haverá. E a última reflexão, ok? Voltando para o último versículo que nós lemos, ok? Que é o verso 16, que diz assim, só para relembrar: porém, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. É a nossa última reflexão. O tempo verbal grego indica que Jesus habitualmente retirava-se para orar. Então, a linguagem, o tempo verbal usado por Lucas indica, é uma afirmação de que Jesus tinha o hábito de orar. Então Jesus estava no meio das multidões, entre os discípulos. Daqui a pouco eles viam, ele saía de perto, ele não ficava dizendo, vou ali orar, não. Ele simplesmente saía. E eles já olhavam para o outro e diziam, lá vai ele orar. Ele está indo para a oração. Eles já sabiam que era um hábito do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu quero trazer 3 afirmações para a sua vida. Primeiro, a oração é um remédio para as doenças. Nesse mundo, as doenças existem, como você já ouviu e sabe. Mas a oração é um remédio para as doenças. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor a cura, Ele não agrava o seu ouvido e não agrava o seu coração. Seu coração está aberto a ouvir as nossas orações. E muitas vezes sabemos que o Senhor pode usar uma doença para a sua glória em nossa vida. Mas isso não significa que Deus tenha um prazer nisso. E se nós pedirmos ao Senhor com fé, crendo no nosso coração, nós devemos assim nos dirigir a Ele, crendo que Ele é o Deus que cura. É o Deus que ouve a oração do contrito, daquele que está com o coração arrependido em sua presença. E esse não será desprezado, não será lançado fora. Receberá o que veio buscar. Louvado seja Deus. 2. A oração traz restauração para a alma cansada. Se você dizer assim, eu estou cansado da caminhada, eu estou cansado desta vida, eu estou cansado desta situação, eu estou cansado. Bem, a resposta para você é: a oração tira este enfado, arranca este cansaço. A oração traz força para o cansado, vigor para aquele que está abatido, para que você volte a correr como um jovem. Louvado seja Deus, a oração faz isso. Por último, a oração é a perfeita comunhão com o Pai. A palavra comunhão significa comum união. Quando você está em oração, você está usufruindo da sua comum união com o Pai. E essa comum união, ela se deu ou se dá através de Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a nossa comunhão com Deus. O que nós temos em comum com Deus? Jesus. Quem é o nosso mediador? Jesus. Louvado seja Deus. Agora, associado a esta afirmação de que a oração é a perfeita comunhão com Deus, eu faço essa pergunta para você. Você está em comunhão a Deus? Ou seja, o que é importante para Deus, o que importa para Deus é importante para você? Por Jesus nós temos comunhão com Deus.
Mas, irmão, você quer desfrutar mais dessa comunhão? Comece a estar mais alimentado hoje das verdades eternas da palavra de Deus. Porque você vai estar ligado com a vontade celestial, com a vontade de Deus Pai. E isso fará com que você possa usufruir de forma tremenda desta comunhão com o Pai. Porque você não vai ter dúvidas quando você estiver orando. Porque você não vai ter dúvidas das respostas. Irmãos, isso é maravilhoso quando nós usamos a comunhão com Deus em nossas orações, em nosso dia a dia. Quando nós usamos a comunhão com Deus em nossas orações, isso é tão tremendo, irmãos, porque são as primícias do Espírito na terra. É você desfrutando de um pouco da sua realidade eterna aqui na terra. Um pouco da realidade futura aqui no presente. Então faça o seguinte, use tudo o que você ouviu nessa noite. Lembre-se desse homem leproso e que saiu de posse da sua bênção, do seu milagre, né? Lembre-se dele, veja a atitude dele, aprenda com ele. Aprenda também com Jesus, veja a ação de Jesus, que Jesus quer o seu bem. E hoje, quando você, a partir de hoje, estiver orando, ore diferente. Ore com fé no seu coração, crendo que Ele te ama, que Ele quer o seu bem e que Ele tem as bênçãos dEle reservadas para o coração contrito, que se prostra diante dele e o busca. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca esqueçam que o Senhor ama vocês com um amor indizível, infinito. Ele não vai te desprezar. Não ore mais as orações religiosas. Oh, Senhor! Não. Ore com o coração contrito, porque o coração contrito não será desprezado. Louvado seja Deus. É isso. Essa é a santa palavra do Senhor. Como aprendemos, irmãos?